Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Piscina Limpa, o podcast da Genco e da revista Pool Life. Eu sou o Aleph da Genco. Eu sou a Silvia da Pool Life. E hoje a gente convidou o Roberto Tavares para falar sobre o assunto de tratamento da piscina na alta temporada. Tá imperdível. Roda a vinheta. Bom, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Piscina Limpa com o Roberto, que já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Mas como é de praxe, a gente pede para o nosso convidado se apresentar. Tudo bem com você, Roberto? Tudo bem, pessoal. Bem, eu sou Roberto, sou representante da Genco Química já há 25 anos. A gente atua tanto na área comercial e durante todo esse tempo aí também fazendo os treinamentos em mercado, em campo, treinamentos para balconistas de lojas, piscineiros, proprietários de piscina. A gente sempre está ligado aí à questão das informações quanto ao tratamento de piscinas. Então, vamos lá. Roberto, por que as pessoas dizem que a gente tem que dobrar a atenção no tratamento de água de piscina nesse período de alta temporada? A gente está realmente aí startando a temporada, prestes a iniciar, entrar no verão, né? Então, com certeza, é óbvio que o fluxo de pessoas dentro das piscinas, ele aumenta, e aí a gente tem que ter uma atenção especial, porque a qualidade da água ela está relacionada, vinculada diretamente com a saúde dos banhistas. E a gente passa a entrar num período onde, além do maior fluxo de banhistas, a gente tem muito mais calor, a gente tem uma quantidade de contaminantes, carga de contaminação entrando em contato com a piscina, que o próprio banhista deposita gorduras, óleos bronzeadores, matéria orgânica na água. Então, essa tensão ela também está relacionada ao aumento do uso da piscina. A gente tem fatores como a gente passa a entrar em períodos de muito calor e chuvas, né? Então, a chuva ela também é um fator que influencia diretamente aí na qualidade da água. Então, nesse momento, a gente passa a ter uma demanda e uma necessidade maior de atenção e de utilização de produtos. E tem algum parâmetro específico assim que a gente tem que se atentar mais nessa época? Olha, na verdade, como eu sempre disse e digo, tratamento de piscina ele segue sempre uma linha de raciocínio, né? Então, os parâmetros básicos eles têm que ser analisados frequentemente e a gente, vamos pensar no tratamento como um todo, onde estão as principais atenções. Vamos pensar que a filtração ela é um processo fundamental no nosso tratamento, né? Então, se eu no inverno eu consigo, por exemplo, filtrar a minha piscina por 3 horas diárias, agora no período de verão eu vou precisar aumentar o meu tempo de filtração. Então, no mínimo, em piscina, quando a gente fala em piscinas residenciais, a gente precisa de no mínimo 6 horas de filtração todos os dias para que você tenha uma boa qualidade na sua água, tá? Esse é um principal fator quando a gente está falando na limpeza física da piscina, né? Fora a limpeza física, nós temos que ter atenção especial quanto ao equilíbrio químico da água, ou seja, controlar os parâmetros químicos que são pH, alcalinidade e dureza cálcica. Porque todo o tratamento químico que nós vamos fazer depois, que é o de desinfecção, que é o que assegura a qualidade da água e a saúde dos banhistas, o desempenho dos produtos químicos, eles estão relacionados a esse equilíbrio de pH, alcalinidade e dureza cálcica. Se a gente tem desajustes nesses parâmetros, quando eles estão fora do que é o ideal, nós vamos
podemos ter uma série de consequências indesejadas aí na qualidade de água da piscina. Tá? Então, pH sempre manter na faixa de 7,4 a 7,6, a alcalinidade, conforme, dependendo do tipo de cloro que você usa, você vai trabalhar de 80 a 120 ppm, né? E dureza cáustica de 200 a 400. Aí, dessa forma, a gente mantém o equilíbrio químico. E, posteriormente, a gente entra na questão desinfecção propriamente dita. O principal fator e atitude que nós temos para garantir água desinfetada é manter residual de cloro o tempo todo. Então, eu obrigatoriamente preciso manter cloro na água da piscina na faixa de 2 a 4 ppm para que a gente assegure a qualidade de água. Tá, existem regras, se for pensar assim, poxa, Roberto, tem alguma regra? Quantas vezes por semana eu coloco cloro na água da piscina? Cada piscina ela tem uma característica particular. Quantidade de banhistas, região onde está instalada, carga de contaminação que entra. Então, o que a gente tem que se atentar é fazer a análise do residual de cloro da piscina diariamente e sempre que indicar que o cloro está baixo, fazer reposição do cloro para garantia da qualidade de água. E o cloro se degrada mais rápido no calor? Sim, na verdade, a água aquecida e o calor ele influencia no maior consumo, tá, e degradação do cloro. Então, ele se degrada mais rápido e também consome mais cloro por todos os fatores de contaminação, maior utilização, enfim. Mas, com certeza, ele se degrada e consome mais. Sobretudo se você faz o seu tratamento com um composto clorado que não é estabilizado, no caso, o hipoclorito de cálcio, né? Se você não tem a sua piscina estabilizada, o hipoclorito de cálcio ele se dissipa para a atmosfera rapidamente. O sol bate na molécula, ali no cloro que está diluído na água da piscina. Em questão de poucas horas, você desperdiçou, você perdeu o cloro para a atmosfera, né? Peraí que deu uma paradinha aqui. Então, o que acontece? A indicação é que a gente também faça o uso dos cloros estabilizados. Então, no caso da Genco, nós temos o nosso Genclor, que é aquele balde todo amarelo, nós temos o Genco 3 em 1 e temos também os cloros em tablete. Esses cloros, por sua característica, quando a gente fala assim, cloros estabilizados, quer dizer que ele tem na composição dele um componente que age como um protetor solar. Dessa forma, você não vai ter um desperdício de cloro para a atmosfera em função do sol e do calor, tão acentuado como acontece em um hipoclorito de cálcio. Usando hipoclorito de cálcio, então, é recomendado que eu faça... desculpa, fugiu a palavra. Que eu meça o cloro, tá certo, né? Sim. Que eu meça faça medição. Com mais frequência? Umas 2 vezes ao dia, alguma coisa assim, ou não é necessário? Não. Na verdade, eu acho que não precisa, no caso de piscinas residenciais, é lógico, não há necessidade de você medir mais vezes ao dia, tá? Mas a gente tem que ter consciência de que, quando você atua com hipoclorito de cálcio, a dosagem de cloro que deve ser aplicada, ela sempre vai ser maior do que a dos cloros estabilizados. Vamos pensar assim, uma regra residencial básica. Enquanto numa piscina residencial, com cloro como o Genclor, por exemplo, eu preciso, em média, de 2 gramas de cloro para cada 1.000 litros, diariamente, ou a cada 2 dias, enfim, isso vai variar de piscina para piscina. Com o
Pultrat ou um hipoclorito de cálcio, né, eu preciso de, no mínimo, 4 gramas. Às vezes, até 6 gramas por dia para que eu consiga manter a qualidade de água, porque eu sei que parte desse cloro eu vou perder ele para a atmosfera. Eu já adiciono uma quantidade um pouco maior para passar o dia e manter a qualidade da água. Nessa época, com a proximidade do verão e durante o verão, ocorrem aquelas chuvas fortes no final da tarde. Essa chuva, ela causa algum efeito na água da piscina? Causa sim. Vamos falar, quando a gente fala sobre chuva, a gente tem uma série de variáveis que podem acontecer aí na água da piscina. A primeira delas, se você não tiver um bom controle daquele equilíbrio químico, alcalinidade, pH, né, sobretudo esses dois que trabalham em conjunto, a chuva, por sua característica mais ácida, ela vai ter a tendência de também baixar o pH da água da piscina. Tá? Por isso a importância de manter a alcalinidade na faixa ideal e o pH na faixa ideal. A alcalinidade ela está aí para que nos ajude a não ocorrer variações bruscas do pH. Com o aumento das chuvas, a carga de contaminantes também se eleva na piscina e a gente passa a ter uma incidência maior e uma proliferação maior de algas. Fica mais difícil manter o residual de cloro, porque ele se consome mais rápido. Então, caso você não adeque o seu tratamento, a quantidade de algas, elas aparecem com muito mais frequência. Aonde vem a nossa indicação? Que você faça a aplicação de um algicida de manutenção uma vez por semana. Para quê? Para que impeça que ocorra essa proliferação acentuada de algas. Né? Aí nós temos 2 produtos muito eficientes. Nós temos o Pultrat algicida de manutenção e temos o Genpul, né? Então, o algicida de manutenção Pultrat à base de amina cúprica e o Genpul à base de quaternário de amônia. Ambos, aplicados uma vez por semana, vão nos ajudar no período chuvoso, evitando proliferação de algas. Agora, vamos pensar que, por algum descuido do consumidor, a sua piscina já proliferou uma quantidade de algas, ela já está com aparência esverdeada, parede limbosa. O que eu devo fazer? Né? Se eu for atuar com o algicida, nós temos aí a linha, o algicida de choque, né? Pultrat algicida de choque, ou posso também utilizar o Genpul como choque, a gente aumenta a dosagem do produto, e esse algicida ele vai matar todas essas algas que já estão presentes na água da piscina. Eu faço uma lavagem da areia do filtro, aplico o algicida de choque ou o Genpul na dosagem choque, escovo as paredes da piscina, deixo essa água filtrando aí por um período de 6 horas, desligo e depois é só a gente dar continuidade no tratamento, caso necessário depois fazer a aplicação normal de cloro, de um clarificante, aspirar o fundo da piscina caso tenha sujeira decantada, enfim. Entendi. E esse problema com a chuva, se eu coloco uma capa na piscina, eu estou livre desses problemas ou não? A utilização de capa ela é sempre muito conveniente, tá? Porque o uso de capa ele vai impedir que boa parte de contaminação caia na água da piscina. Então, não só a questão chuva, mas também insetos, folhas que possam vir a cair na piscina, a capa nos ajuda muito. Então, você diminui a carga de contaminantes que entram em contato com a água. Aí eu dou uma dica, tem algumas capas no mercado que possui no centro dela um dreno, a capa de proteção com dreno. Você conecta uma mangueira e vai num ladrão, né, da piscina.
a chuva ela vai cair sobre a capa, já vai para esse dreno e vai embora e não fica empoçada em cima da capa. Caso você tenha uma capa que não tem esse dreno, é só ter cuidado na hora de retirar a capa, porque se tem água empoçada e ela cair para dentro da piscina, essa carga contaminante vai se misturar com a água e aumenta a sua necessidade de aplicação de produtos, tá? Entendi. E nesse período de calor, eu tenho que fazer a oxidação de choque com mais frequência? Sim, ótima pergunta, porque a partir do momento que você tem uma utilização mais frequente da piscina, essa oxidação de choque, o tratamento de choque, ele se torna necessário com mais frequência. Então, a gente diz que pelo menos uma vez por semana é necessário fazer uma oxidação de choque. Como que eu faço isso? Existe um produto da Genco chamado supertratamento semanal. O supertratamento semanal ele é um poderoso oxidante não clorado, né? Então, ele vai pegar toda e qualquer excesso de matéria orgânica e queimar e eliminar da água da piscina. Inclusive, ele vai eliminar e queimar cloraminas, que são uma ligação de um baixo teor de cloro com compostos amoniacais que o próprio banhista deposita na água. O supertratamento semanal ele restaura a qualidade de água, brilho da piscina, numa velocidade muito grande. E após a aplicação do produto, você pode voltar a utilizar a piscina muito mais rápido, caso eu tivesse feito essa oxidação de choque, desculpa. Com uma supercloração, que também é o outro caminho, eu preciso aguardar que o residual de cloro caia. Vamos falar sobre essa questão aí, para esclarecer da oxidação com o cloro. Então, eu posso fazer uma oxidação de choque através do meu cloro. Tá? Como que eu faço isso? Eu aplico uma dose de cloro em torno de 15 gramas para cada 1.000 litros. Então, o nome da oxidação chama-se supercloração. Então, é uma quantidade de cloro muito maior do que a dosagem diária, que vai também queimar e eliminar qualquer excesso de contaminante na água da piscina. Porém, como eu coloquei uma dosagem maior de cloro, eu só posso voltar a utilizar a água da piscina quando esse cloro vier para a faixa ideal, que é de 2 a 4 ppm. Tá? Uma outra dica que a gente pode dar em relação ao momento de fazer uma oxidação de choque. Normalmente, aos finais de semana, você vai fazer algum evento na sua piscina, na sua casa, na sua chácara, enfim. Vai receber alguns convidados e, com isso, carga de sujeira, de contaminantes maior na água. Pode ocorrer de que no final do dia a água já esteja com um aspecto feio, ela começa a ficar opaca, acinzentada, perde brilho. Isso está nos indicando realmente que eu tenho uma carga de contaminação muito grande. Se eu não agir com a aplicação de um produto oxidante, que é o supertratamento semanal, esse material, toda essa contaminação continua se proliferando e a água ela vai cada vez piorar mais. Então, pós uma festa, um evento, ou um final de semana de uso muito frequente, você faz a aplicação de um supertratamento semanal. Qual que é a dose dele? Imagina assim, cada pacotinho do produto, ele tem 400 gramas. Tá? Se você está enxergando o fundo da piscina, então você vai colocar um pacotinho de 400 gramas para cada 40.000 litros de água. Se o problema da minha água já está tão acentuado que eu já quase não estou enxergando o fundo da piscina, eu dobro a dose. Eu coloco 2 pacotes para cada 40.000 litros, diluo num balde com água da própria piscina, espalho ao redor dela e deixo essa água filtrando durante 6 horas. Posso fazer a dosagem do cloro de manutenção junto? Pode também. Né? Então, você já faz a oxidação de choque
o supertratamento semanal, coloca a dosagem normal de trabalho do cloro. Posso também, já para acelerar a restauração de brilho, colocar um clarificante, que é o nosso Genfloc, no caso aí em torno de 3 a 6 ml para cada 1.000 litros, deixo a água filtrando, eu vou recuperar essa água rapidamente. No dia seguinte ela já está própria para uso. Ah, legal. E nesse período, é recomendado aumentar o tempo de filtração? Em relação ao tempo de filtração, é aquilo. É bem importante você ver se a sua casa de máquinas, o filtro e bomba, ele está dimensionado para o volume de água da sua piscina. Então, normalmente, quando você constrói uma piscina, a piscina tem 40.000 litros. Preciso ter uma bomba e um filtro equivalente para 40.000 litros. E aí, neste momento, no verão, eu preciso, no mínimo, 6 a 8 horas de filtração diária, né? Em relação à filtração, ocorre um erro muito grande que a gente percebe em relação aos consumidores. Eles falam assim: poxa, Roberto, eu filtro 6 horas por dia. Eu filtro minha bomba através de um timer, ela liga 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, 2 horas à noite. Isso é um procedimento que não é o ideal, tá? Quando você ligar a motobomba, já deixe que ela trabalhando às 6 horas direto e depois desligue. A eficiência da filtração ela é maior e o consumo energético é menor, porque cada vez que você dá partida e liga uma motobomba, você tem um pico de consumo no equipamento. Então, dou uma partida, trabalho 6 horas e desligo. Então, para quem quiser te encontrar, Tavares, como que faz aí para achar suas redes sociais, enfim? E nós temos o Instagram do meu escritório, que é o RVT Representações, tá como @RVT Representações. Temos através da própria Genco, né? Nós temos aí os nossos canais de atendimento e qualquer necessidade é comum a empresa direcionar esse atendimento para mim aqui na região de Campinas, e a gente está sempre à disposição de todos para que possamos tirar dúvidas, organizar treinamentos, tanto para consumidores, tratadores e balconistas das lojas. Legal, muito obrigada por tirar essas dúvidas aí da gente. Com certeza ajudou muitos tratadores por aí, muitas pessoas. Muito obrigada por participar aqui. Eu que agradeço e fico à disposição de todos. Então tá certo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o papo aí com o Roberto Tavares. O Aleph teve que sair no meio da gravação, mas tudo bem. E curte, compartilha com seus amigos. O podcast acabou, mas a conversa tá longe de terminar. Então, comenta lá nas nossas redes sociais também. E para dúvidas técnicas, é só vocês ligarem para o 11 2146 2146 ou mandar um e-mail para o nosso saque@genco.com.br. E claro, também tem nas nossas redes sociais e o WhatsApp, que é 11 99 101 5047. Ficamos por aqui então. Tchau, tchau.